Boa noite a todos, o meu nome é Endreci Silva, eu sou professor de escola bíblica e também professor de ensino religioso secular. Eu quero convidar todos vocês essa noite para mais uma noite de panorama bíblico, onde nós iremos estudar o livro do Levítico. Lembrando que o livro do Levítico será dividido em duas partes para uma melhor compreensão do que nós vamos estudar. Então hoje a primeira parte será um panorama, uma tentativa de esmiuçar, o livro, e na semana que vem nós vamos nos aprofundar em assuntos específicos do livro, uma vez que há uma impossibilidade de nós darmos conta de explicar e de visitar cada ponto em específico do livro. Então nós vamos escolher algumas coisas durante a semana e vamos explicar elas a vocês, aquilo que nós acharmos que é mais nevrálgico e que é mais necessário ser explicado nesse momento. Então eu te convido a vir comigo nessa noite e que Deus nos abençoe. Objetivo. O escopo principal deste estudo panorâmico é apresentar de maneira objetiva e compreensível o terceiro livro da Bíblia protestante como conhecemos, a saber, o livro do Levítico. Ficha técnica. A autoria do livro é atribuída a Moisés. Porém, como eu já disse aqui a vocês, não necessariamente Moisés foi que pegou lá a pena e escreveu. Foram décadas, inclusive séculos depois, é que isso foi organizado, ou seja, pegaram a tradição oral e compilaram em um códice de língua escrita, para que pudesse ser posteriormente, lá no Concílio de Nicéia, ser adicionado ao cânon da Bíblia como nós conhecemos. Por isso ele é o terceiro livro da Bíblia protestante e da Bíblia no geral também, na Bíblia católica. Porém, no cânon bíblico, ele está ali para tentar criar uma linha do tempo que seja lógica, apesar do livro do Levítico não ter sido escrito nessa ordem como o terceiro livro da Bíblia. Qual é o assunto do livro do Levítico? Santidade. E aí a gente vai ver isso não só no decorrer do caminho de hoje, como também na semana que vem. Introdução. O livro do Levítico é o trecho da Bíblia Sagrada que mais se ocupa com um dos papéis que o cânon bíblico tem por característica: prescrição. Isto porque nesse livro estão contidas regras que foram estabelecidas por Jeová, que por meio de Moisés transmitiu cada regulamento moral, ético e social para o povo hebreu, a fim de fazer desse grupo de pessoas que ele mesmo escolheu e libertou de uma pesada escravidão, como nos diz a Escritura, como forma de torná-los exemplo de conduta justamente por sua obediência. Qual é o propósito do livro? A finalidade última do Levítico é a de estabelecer regras que deveriam ser seguidas pelo povo que havia sido libertado do Egito. Essas regras de conduta a serem seguidas deveriam fazer com que, aos olhos de outras nações por onde os hebreus iriam passar, para chegar até a terra que foi prometida por Jeová, servissem de exemplo de separação e adoração ao Deus a quem serviam. Se o povo seguisse de forma fiel a todas as regras que estavam lhes sendo estabelecidas, Jeová lhes garantiria sucesso não só em chegar a Canaã, como também em tudo que estivessem propostos a realizar. Então deixa eu situar vocês. O livro do Levítico ele é compilado muito tempo depois dos acontecimentos, como eu já disse a vocês. Pois bem, a grande questão aqui, e que a gente precisa ter isso muito bem definido na nossa mente, é que quando Deus, o momento histórico em que essas regras de conduta moral, ética e social, entre outras, são trazidas para o povo pela mão de Moisés, isso está compilado em 10 mandamentos. Então, nós temos 10 mandamentos que Deus entrega, na mão
do Moisés, e o Moisés traz ao povo, e dentro desses 10 mandamentos, haviam subgrupos, subseções, vamos assim dizer, que Deus falara com Moisés, explicando para ele como agir em determinadas situações específicas. Então, nós temos que ter em mente que o propósito de Deus com isso, em trazer regras, era, além de criar normas sociais que pudessem fazer com que o povo entendesse que o governo era de Deus, mas a execução das coisas era do povo, e tudo isso deveria ser feito de maneira inteligente, de maneira equilibrada e justa, a fim de que, inclusive, quando o povo fosse observado por outras nações, essas nações percebessem que Jeová era um Deus justo. Então, é necessário nós sempre focarmos nessa ideia. Deus criou regras a fim de separar, ou seja, de santificar seu povo para adoração e também para servir de exemplo a outras nações do mundo. Qual é o contexto, então, do livro do Levítico, que é o nosso item 5? Como já foi mencionado em aulas anteriores, os hebreus eram um povo que repassava sua história de forma oral. Então, o livro não foi escrito no período histórico em que os fatos narrados ocorreram. Isto pode, de alguma forma, lançar dúvida quanto à veracidade de alguns relatos, o que é, em geral, ignorado pela massa de teólogos apologetas que observamos lidarem com o assunto. Fato é que, pós a entrada em Canaã, é o período mais provável em que Levítico foi escrito. E isso se deu dentro de uma sociedade patriarcal, heteronormativa, onde a participação da mulher era amplamente emasculada. Então, veja bem, como nós já dissemos aqui, como eu já disse aqui, o Levítico não foi escrito em tempo real, entendeu? Eu quero que vocês tenham sempre em mente isso. Por quê? Quando o povo sai do Egito, ele ainda passa 40 anos vagando no deserto. Naquele momento era necessário que se criassem regras. Era extremamente necessário que o povo seguisse regras morais e éticas. E a gente vai já relembrar o que é isso. Para que socialmente eles não tivessem nenhum problema de convivência. Mas veja, a partir do momento que o povo entra em Canaã, também é necessário que se regule, que sejam melhor reguladas essas regras. Essas regras que foram feitas, elas são extra tempore, ou seja, elas não têm uma validade. Elas são estabelecidas no deserto, mas o povo continuou seguindo elas em Canaã. Então, o período que Levítico foi escrito pode com certeza ter sido ali, quando o povo já estava estabelecido em Canaã enquanto nação. Mas tudo isso aconteceu dentro do contexto do deserto. As pessoas estavam no deserto e ali, né, o povo de Deus recebeu essas normas de conduta. Por que o Levítico é um livro de regras éticas? Vamos lá. Mas antes de falar sobre ética, eu quero lembrar vocês novamente o que é moral e o que é ética. Então, moral, para a gente começar, são condutas que são muito particulares. Por exemplo, quando eu acho um dinheiro no chão e aí eu não sei de quem é, não tem uma carteira, não tem dono, tá lá no chão, entendeu? Você achou lá. E você pega esse dinheiro para você, porque você achou, porque não tem indicação de quem é o dono, não tem nada que indique que tinha algum dono, pode ter caído e você não tem como devolver. Isso é uma atitude que não fere a sua regra moral, seu caminho moral.
Agora, se você acha uma carteira, tem documentos, tem dinheiro, e você ignora isso e fica com o dinheiro para si, você quebrou uma conduta moral. Você acaba de quebrar uma conduta moral, porque você sabe que tem um dono, você pode procurar esse dono, mas você não procura. Já a ética é um conjunto de regras que são estabelecidas para um convívio maior, que envolve outras pessoas. Por exemplo, você dá R$ 50 para o cobrador para ele tirar uma passagem de ônibus, ele te devolve R$ 50 de novo, porque ele está lá no trabalho dele confuso, e aí ele te devolve R$ 50 de novo. Se você não alerta ele, você quebrou uma regra ética, porque você está prejudicando uma outra pessoa com a sua atitude. Ou seja, resumo da ópera: moral são regras particulares de cada pessoa e ética são regras coletivas que devem ser respeitadas. Ninguém às vezes está vendo você quebrar uma regra moral, mas uma regra ética, muitas vezes alguém pode estar vendo. Então por que o Levítico é um livro de regras éticas? Direi a vocês. Tem uma parte do livro do Levítico que ela fala sobre como negociar animais, ovelhas, cabras e etc., entre outros animais. E é estabelecido uma série de regras, uma série de condições para que essa venda seja justa, tanto para quem está vendendo como para quem está comprando. Digo isso porque podemos entender que Levítico é um livro de regras éticas, porque Deus tinha como objetivo estabelecer regras éticas de como deviam adorá-lo. Adorar de maneira correta deveria gerar no povo reverência no serviço a Deus e na vida diária de cada indivíduo. Isso faria com que o povo que observasse a conduta do povo hebreu ansiasse não só a servir a Jeová, como também pudessem anunciar a ele. Então veja bem, todo mundo era responsável por adorar. Havia quem conduzia a adoração, mas todo mundo tinha que adorar. E se uma pessoa cometesse vendesse, por exemplo, um animal que não era correto para ser sacrificado, ele estava quebrando uma regra ética. Vocês estão me entendendo? Então é por isso que Deus estabelecia regras éticas, porque ele precisava que a comunidade ela se entendesse de tal forma que não houvesse necessidade de alguém defraudar, de roubar, de enganar o seu irmão. Correto? Seguindo em frente. E por que o livro do Levítico é um livro de regras morais? Podemos entender o livro do Levítico como um livro de prescrições morais, porque Deus desejava que as pessoas fossem levadas a ter relacionamentos honestos não apenas com ele, mas também com as outras pessoas. Que ao negociar uma ovelha, eles fossem honestos, que ao fazer uma troca, ela fosse justa. Que ao pagar um dote houvesse igualdade, justamente porque Deus não aceita injustiças. Ele estava construindo um povo que deveria ser honesto em adorar a sua presença e em lidar com seus irmãos. Caso isso falhasse, seria vergonhoso para ele eleger um povo de moral duvidosa. Então vejam, Deus queria que os homens, que a nação que ele escolheu fosse composta de homens que fossem honestos consigo mesmo, com seus familiares, com as pessoas da sua comunidade e também com outras nações. Imagine que vergonha um hebreu negociar um número X de ovelhas com uma outra nação. Isso era muito raro, mas acontecia. Já está provado por A mais B cientificamente. Mas que vergonha seria um ímpio, alguém que não servia a Jeová, dizer que foi enganado por alguém que servia a Jeová. Quer dizer, Deus estabelecia esse tipo de regra a fim de que as outras nações olhassem e enxergassem no povo hebreu um modelo de conduta, de santidade, de procedimento. Isso não é muito diferente das nossas visões hoje.
Hoje, o que se espera de um evangélico, o que se espera de um crente, o que se espera de alguém que serve a Jesus? De qualquer religião cristã, por exemplo. Se espera que a pessoa seja honesta, se espera que a pessoa não seja apegada a dinheiro, se espera que a pessoa seja alguém de confiança, e muitas vezes nós não vemos isso. Então, naquele tempo, quando Deus estabelecia as regras, era a intenção dele não só ensinar seu povo, como fazer do seu povo um exemplo de conduta que as outras nações pudessem dizer: verdadeiramente Deus habita ali, verdadeiramente Deus conduz aquele povo. Correto? Mas o que também nós podemos enxergar como também sendo o livro do Levítico? O livro do Levítico, né, também podemos afirmar que ele tem regras para tratamento de doenças, como cuidar e cultivar a terra, regras de como lidar com os dias em que as mulheres estão em seu ciclo menstrual, regras para sacrificar animais, regras para agir em caso de roubos, estupros e uma infinidade de situações, inclusive jurídicas, onde Deus procura cobrir todas as ações da vida humana, com leis de conduta para que a convivência fosse harmoniosa e fossem exemplo de uma nação que está debaixo do governo de Jeová, e que isso fosse inquestionável. Porque entendam bem, eu quero trazer aqui para vocês algumas coisas. Por exemplo, Deus mandava cultivar a terra, e nós vamos ver isso melhor lá na frente, um número X de anos, mas também havia um ano em que a terra devia descansar. Deus estabeleceu que havia um dia que tinha que se perdoar dívidas. Deus estabeleceu que o leproso tinha todo um procedimento para você identificar se alguém era leproso. Aí você tinha que tirar ele do meio do povo, tratar ele lá fora e depois trazer ele de volta para saber se ele estava realmente curado, para ele poder voltar ao convívio social. Então, Deus tinha regras profiláxicas. Inclusive, o ato de cortar o prepúcio dos meninos, né? De fazer a famosa operação de fimose, que chama, né? Que os judeus chamam de circuncidar a criança, nada mais é do que uma regra de profilaxia, de higiene, que a Bíblia trazia, que Deus entregou ao povo. Vocês estão me entendendo? Estou falando com vocês de forma bem clara, porque eu quero que vocês entendam aqui que Deus se preocupava com os mínimos detalhes do povo, entendeu? A fim de que, baseado nas suas regras, o povo tivesse uma vida de bênção. Isso não é muito diferente de hoje. A Bíblia, ela é um livro de prescrição, de regras que nós devemos seguir. Óbvio. E eu vou falar isso para vocês hoje, e vocês vão ouvir muito isso de mim na semana que vem, que nem todas as regras que estão impostas no livro do Levítico, elas necessariamente devem ser seguidas e são seguidas hoje. Porque os tempos mudaram. Por exemplo, uma das regras interessantes: o material da roupa das pessoas deveria seguir um padrão. Que se eu quiser seguir hoje, metade da população vai andar sem roupa. Porque seria muito custoso, seria muito caro produzir roupas conforme essas regras. Na verdade, nem os judeus seguem mais esse tipo de regra, por causa da mudança dos tempos. Então, é necessário ter na cabeça que não é porque está escrito no livro do Levítico que necessariamente nós hoje, como igreja, devemos seguir essas regras. Lembrem-se, as regras eram para aquele tempo, aonde a sociedade era heteronormativa, ou seja, aonde homem nascia homem, mulher nasce mulher, né? Eu não queria entrar nesse detalhe, mas eu tenho que falar sobre heteronormatividade e vou me aprofundar disso mais lá na frente, na próxima aula.
A sociedade era patriarcal, ou seja, o homem tinha a voz e a mulher não tinha. A mulher era submissa à vontade do seu marido por conta da tradição de Adão, Eva e tudo que era passado de pai para filho, né? E era uma sociedade que impunha suas regras de forma que não havia discussão. Ou você estava dentro das regras ou você não estava. Mas hoje não necessariamente a gente precisa seguir todas as regras que estão estabelecidas aí no livro do Levítico. E finalmente, o que é que nós vamos ver, né, no livro do Levítico, de certa forma? Nós vamos encontrar instruções para as ofertas, ou seja, como fazer a oferta, né? E aí dentro deve estar também a questão do sacrifício. Instruções para os sacerdotes, né? Como os sacerdotes devem agir. Instruções para o povo, né? Qual é o procedimento do povo. E instruções para o altar, né? Como ele deveria ser construído, qual era o tamanho da tenda, qual era o tecido que era usado na tenda, enfim, toda esse tipo de regra, porque Deus se preocupava muito com isso. Também nós vamos ver normas para o povo, e essas normas para o povo seriam normas sociais, né? De pessoa para pessoa, leis para os sacerdotes, ou seja, para que eles não se achassem um grupo eleito de Deus e quisessem exercer algum tipo de poder opressor sobre o povo, havia leis para os sacerdotes também. As festas, né, que nós já vimos em outro momento na escola bíblica, né, que foi, se eu não me engano, na feira do ano passado, a festa dos tabernáculos, a festa do Pentecostes, enfim, todas essas festas que são estabelecidas, nós vamos ver, né? No caso da festa do Pentecostes não entra aí, mas é uma festa que vai entrar, quer dizer, entra e não entra. Nós vamos explicar isso melhor lá na frente, como é que elas entram. Por hora, só saber que ela, de certa forma, existe, mas ela vai se mutar através do tempo, conforme os judeus vão se estabelecendo. As estações do ano, né? Vai falar o que é que tem que plantar nessas estações, o que não tem que plantar e tal, essas coisas todas, descanso da terra, tá tudo contido ali nesse processo. E recebendo a bênção de Deus, ou seja, vai culminar em como seguir essas regras vai acarretar em bênçãos para a vida de cada pessoa. Perdão a todos. Então, queridos, o livro do Levítico, ele é dado de uma complexidade muito grande. Então, como eu disse anteriormente, nós vamos escolher alguns pontos chaves, né, para discutir, né, para trazer aqui para vocês uma explicação bem legal, porque é quase como se a gente estivesse tendo que explicar um sistema jurídico, penal, social. E isso regula ainda hoje muitas coisas na vida dos judeus. Umas não, mas a maioria ainda regula, né? Dos judeus, né? E isso, inclusive, serviu de certa forma de base. São dois tomos de regra moral, que é as regras morais e jurídicas e éticas dos romanos e dos judeus, que ajudam a construir o vernáculo jurídico que a gente conhece hoje, por exemplo, no Brasil e em alguns outros lugares, assim, em termos do direito. Então, nós vamos entender isso melhor na próxima aula. O livro do Levítico, ele não é um livro simples de ler, e ele pode trazer muitas dúvidas, mas nós vamos tentar elucidar algumas delas aqui. Então eu te convido desde já a estar conosco na próxima segunda-feira. Eu te convido desde já a estar conosco vivendo esse panorama bíblico que é bem importante a nível de conhecimento da palavra de Deus, até para não cometermos determinadas gafes. E eu quero então te abençoar nessa noite, em nome de Jesus, te desejar uma ótima semana, um ótimo estudo, e segunda-feira nós nos vemos de novo, em nome do Senhor Jesus. Amém, e que Deus te abençoe. Até a próxima.